No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre briga de Júnior Moraes e Alessandro Nunes. Você pode explicar um pouco melhor aquela tua declaração sobre o Júnior Moraes? O que efetivamente aconteceu para você ter uma... A gente te conhece desde a época que você jogava aqui no Flamengo. Você foi um cara sereno, equilibrado, continua sendo. Mas a sua palavra foi dura, dizendo que ele mente, que foi covarde. O que aconteceu efetivamente? Cara, na verdade, assim, eu vinha conversando, pessoalmente, com o Júnior, sem a participação de ninguém, né? Nós havíamos conversado, né, para que ali a gente pudesse fazer uma rescisão, né, em comum acordo, para que ele pudesse depois escolher na próxima janela o futuro dele profissional, que é um atleta que pretende ainda ter uma sequência. Já tínhamos levantado os valores, tínhamos colocado uma questão para ele de um certo parcelamento e fomos pegos de surpresa, né, no sábado de manhã, onde no dia anterior ele inseriu com uma ação trabalhista e principalmente pedindo sigilo nessa ação. Não vão com a palavra dele, foi isso? Se por 3 ocasiões, e nessas 3 ocasiões presencialmente falando, conversamos sobre justamente esse ponto, e no dia seguinte eu desperto com uma situação completamente contrária a essa, então realmente foi uma situação que eu não esperava, de uma pessoa que eu tinha total apreço e carinho, né? Fiquei muito decepcionado, mas é um ponto final. Ele resolveu decidir por uma outra forma e eu estava colocando para ele que sair pela porta da frente de um clube tão especial e tão grande como o nosso Corinthians é o melhor caminho para qualquer profissional. A escolha dele foi mesmo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, e isso não tira nenhuma responsabilidade no Corinthians contratualmente falando, mas que ele tomou uma atitude completamente oposta ao que ele vinha tratando pessoalmente comigo, isso sim. Alessandro, a janela está se abrindo já, né? Sabe que alguns clubes têm um pouco mais de aperto financeiro, assim, tá mais apertado, mais frouxo. O que o torcedor do Corinthians pode esperar e o Luxemburgo pode esperar nessa nova janela? Nós estamos trabalhando muito, né? Nós abrimos negociações com o Matias Rojas, que é um jogador de seleção, um jogador de muita qualidade, de muito potencial, e a gente espera que o final dessa negociação seja muito positiva para o clube. E a gente precisa trabalhar muito, né? Quando você não tem uma situação financeira confortável, você precisa trabalhar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, criar outras alternativas para trazer para o nosso torcedor, e especialmente para o nosso treinador, o Vanderlei, que ele tenha bons atletas, bons reforços nessa próxima janela, para juntamente com os atletas que já estão, que é uma grande equipe, uma equipe qualificada, possa desempenhar bem o seu papel nas 3 competições que estaremos disputando. Verdade, vamos dizer assim, ninguém sai, né? Eu, sinceramente, não espero perder ninguém. Para disputar uma jornada e um calendário tão difícil como o nosso, você precisa de um elenco privilegiado, um elenco à disposição, e graças a Deus o nosso departamento físico e de saúde e performance tem colocado o máximo de atletas à disposição do Vanderlei. Isso é um ponto importante para nós e a gente tenta agregar um pouco de qualidade nessa próxima janela. Parabéns ao Rodrigo Viga, como sempre, fazendo um excelente trabalho. Fez a pergunta que tinha que ser feita ao Alessandro. Eu até falei para ele: Viga, procura o Alessandro aí, pergunta. Tá esclarecido, foi exatamente o que a gente falava, que o Júnior Moraes deve ter falado uma coisa e feito outra, e foi o que aconteceu. Agora sim o Alessandro se explicou ao vivo na Jovem Pan, como a gente fala, aqui é informação, não tem essa palhaçada de ser só babação de ovo, não. Quando vê essa história do Alessandro, você viu que eu até falei assim, olha, eu conheço o Alessandro já há algum tempo, ele é um cara muito elegante, para ele ter falado isso, deve ter acontecido alguma coisa que ele ficou muito irado, não é o perfil dele, né? Tem cara que você sabe, esse cara é chucro, esse cara não é o perfil do Alessandro é esse aí, ó, da maneira como ele falou, tranquilo, explicou a situação, justo ou não, correto ou não, pelo menos agora ele deu uma explicação. Estava conversando, o cara rompeu as conversas e foi para a justiça, e eu fiquei indignado, não gostei e falei. Então, pelo menos tem uma explicação, porque o fato simples dele ter entrado na justiça contra... Isso é um direito de qualquer cidadão. O que ele ficou bravo é que, teoricamente, eles estariam conversando e o Júnior Moraes, de repente, rompeu e foi para a justiça diretamente. Aí a gente consegue entender, pelo menos, o quadro todo e cada um dá razão para quem achar que deve dar. Sim. Bom, e deixando claro, né, o Vanderlei Nogueira, é uma informação exclusiva da Jovem Pan. O Viga pegou ali o Alessandro em separado, fez a entrevista, perguntou, né, a gente tinha pedido para ele perguntar sobre isso, quando eu soube que o Alessandro estava lá, falei, pô, vamos perguntar, porque a gente sempre entra nesse debate aqui e ninguém sabe o que aconteceu. E tá revelado aí exclusivamente pela Jovem Pan, Vander. Ótimo trabalho, como sempre, do nosso Rodrigo Viga, claro. Oportuna entrevista e esclarecimento. Talvez
vou colocar o talvez. Talvez o Júnior tenha recebido orientação dos seus advogados, muito provavelmente sim, entendendo que por esse caminho ele vai receber mais rápido do que se aceitar um parcelamento com o devedor. Talvez ele tenha feito isso mesmo, talvez não acredito no Alessandro, acredito na conversa, acredito na concordância, não estou discordando de nada, só estou dizendo que pós esse encontro, evidentemente que ele teria um advogado para acertar esse distrato que deveria, segundo o Corinthians, ser feito de forma consensual, essa coisa toda, e ao ser orientado pelos seus advogados, ou por seu advogado, ele deve ter sido convencido a entrar na justiça, já que há praticamente certeza de que existe mesmo a dívida e que ele receberia, mesmo com aquela lentidão que todo mundo conhece da justiça, de forma mais rápida, em menor tempo, do que se aceitasse o parcelamento do Corinthians. Talvez tenha sido isso, mas não importa, ele voltou atrás, segundo o Alessandro, e isso incomodou muito o Corinthians. Olha aí, ó, o Alessandro deixando clara, então, a treta com o Júnior Moraes. Estamos voltando, hein, para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Tivemos aí as palavras do Marcos Braz, do Alessandro, do presidente da CBF. Parabéns ao Rodrigo Viga aí pelo belo trabalho lá na sede da CBF, a gente trazendo aí informações exclusivas, inclusive, aqui na Jovem Pan, né, Piper? Ótimo trabalho do Viga, irrepreensível, e é importante também que o Alessandro tenha se manifestado para tentar esclarecer esse episódio tão, enfim, contraditório. Então temos a versão do Corinthians, espero que em algum momento, caso ele ache que seja interessante, o jogador também dê a sua versão, mas nenhuma nem outra vão me convencer do acerto dessa contratação. O Corinthians contratou um jogador que se contundiu com gravidade um pouco antes da Euro, perdeu a Euro por conta disso, estava voltando depois de um longo período de recuperação. Com a história da guerra, o jogador saiu da Ucrânia, procurou o clube e o Corinthians foi lá e ofereceu, então, a sua gloriosa camisa para um jogador que claramente chegou ao Brasil absolutamente fora de forma. E sobre... Aí ficou claro que é porque foi uma coisa entre eles, né? Que o Alessandro conversava, então ele esperava que o que eles estavam conversando aconteceria e o Júnior Moraes tomou outra decisão. E aí é um direito, se o Corinthians realmente deve algumas coisas ao Júnior Moraes, ele tem todo o direito de procurar na justiça, né? Eu não sei se nessa conversa havia uma expectativa, nós vamos te pagar o que a gente deve, né? E tantas vezes, vamos pagar nessa data, não sei se havia uma coisa nesse sentido. Mas se o Corinthians realmente deve, aí ele entrou na justiça, a justiça vai analisar o que é certo e o que não é. Mas se o Corinthians deve, o jogador tem o direito de entrar na justiça. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.